Caio Silva está dizendo, quando chega o limite de um comunista que se organiza em uma organização social-democrata? Nesse sentido, quais as dificuldades que você encontrou no pessoal? Veja, assim, ó, aí eu volto lá no Lenin. É o partido ideal? Com certeza não. Existe algum partido ideal na minha avaliação? Não. Mas a gente tem que ir onde o trabalhador está. E uma vez estando onde o trabalhador está, a gente tem que pautar as questões certas dentro desses grupos. Eu estou falando essa discussão, lembrando uma discussão que o Lenin faz lá no Que Fazer, que quando ele vai falar da participação dos revolucionários nos sindicatos burgueses. Sindicatos que não tinham o perfil de atuação, nem as lideranças que estavam no rumo que seria o rumo de emancipação defendido pelos comunistas. E o Lenin disse, olha, não interessa, nós não vamos estar criando os nossos sindicatos com meia dúzia de gato pingado se o trabalhador não está aqui. A gente tem que ir lá e pautar lá. Eu acredito que nós só vamos ter uma revolução no Brasil quando a gente tiver uma vanguarda revolucionária organizada num partido revolucionário de massas. E isso tem que acontecer com algum nível de centralismo. Tá? A questão é que eu não vejo hoje isso estabelecido. Eu vejo hoje uma nova juventude comunista, novas organizações, não só de juventude, mas de comunistas, não só no Partido Comunista Brasileiro, mas em todos os partidos mais à esquerda. Né? Então a gente tem no PT, a gente tem no PSOL, a gente tem no PCdoB. Isso para não falar dessas siglas que já nasceram com viés mais radical, como a UP, por exemplo. Né? Então eu vejo a presença desses comunistas nesses grupos. O que vai formar esse partido de vanguarda revolucionária, né? Que vai ser o Partido Revolucionário? Bom, eu não sei. O que eu sei é que a gente tem que pautar a organização dentro dos partidos que a gente tem para que no caminhar da luta a gente consiga encontrar pontes para construção dessa vanguarda revolucionária. Vejam, a gente não pode idealizar isso. Não pode dizer, olha, mas tinha que ter um partido assim, assado, que fosse assim, bonitinho, porque aí ia ser bom, ia ser legal. Sabe, aí, se a gente ficar pensando assim, nós vamos cair no erro de determinados trotskistas. Saca? Que ficam idealizando um socialismo na cabeça deles, e aí quando eles se deparam com o socialismo, aqui parafraseando Prestes, real, eles não gostam, porque não bate com o socialismo da cabeça deles. Então o que eu penso? Ora, o importante é a gente estar dentro desses grupos e ajudar a pautar a linha correta dentro desses grupos. Por exemplo, o PSOL, ele tem... Há pouco tempo eu estava falando do Davi Miranda aqui, que para mim é uma infiltração liberal dentro do PSOL, e não é a única, a gente sabe disso. Tem um monte de candidatos do PSOL, inclusive desses novos grupos políticos aí de infiltração política, como o RAPS e etc. A gente sabe disso. Agora, porque tem isso, então eu vou sair do PSOL. Então aí eu vou abrir mão, por exemplo, de ser candidato a deputado e ajudar a, de repente, ter mais um mandato revolucionário no Congresso, porque tem esse tipo de infiltração. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar deixando para algum infiltrado a minha vaga. Adianta isso? Na minha avaliação, não. Na minha avaliação, não. Eu vou lá e vou disputar com esses caras. Eu vou estar aqui conversando com vocês para que a gente possa ganhar desses caras. Ah, mas a minha estratégia não é pela via da eleição. Eu quero construir um movimento de base. Bacana, acho massa pra caralho. Faça a sua linha. Ah, eu não gosto, eu prefiro o PCB do que o PSOL. Bacana, vá pro PCB. O importante é que a gente encontre espaços onde a gente possa ser útil na construção da via revolucionária. Porque se a gente conseguir construir um movimento de massas revolucionário, a gente está longe disso, eu penso que nós não vamos precisar recorrer a esse idealismo da construção do Partido Revolucionário. Nós vamos construir esse Partido Revolucionário, esta vanguarda revolucionária. Então, assim, é a mesma coisa que quando eu falo, mas temos que superar o Lula. Massa, correto. Mas nós não podemos idealizar isso, a gente tem que construir isso. Esse é o ponto. Então, assim, não tem um partido massa, vamos botar a mão na massa, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar, vamos entrar no partido, vamos ajudar a pautar o partido.
Ah, os políticos não são bons, dê a cara para bater, se lance candidato. Ah, não é essa a sua via? Funda um coletivo, vai fazer um piquete, vai ajudar a construir movimentos de massa, coletivos populares, tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu tenho insistido aqui. O que a gente tem que encontrar é a nossa forma de ajudar.